Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Você já se perguntou como tudo começou? O céu, a terra, as estrelas e até mesmo você? Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível. A história da criação do mundo contada na Bíblia e tá lá no livro de Gênesis. Uma história muito legal, então vem comigo conhecer. No começo não havia nada, apenas um vazio silencioso, mas Deus estava lá, ele sempre existiu e com a sua palavra poderosa ele deu início à criação. E foi assim que tudo começou. Deus disse: haja luz, e de repente a escuridão foi preenchida por uma luz radiante e houve luz. Deus separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus olhou para o mundo e viu as águas cobrindo tudo. Então ele separou as águas, criando o céu. Era como um enorme espaço azul entre as águas de cima e as águas de baixo. E Deus viu que isso era bom. Já no terceiro dia, Deus fez algo incrível. Ele reuniu as águas debaixo do céu em um lugar só, e a terra seca apareceu. E ele chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas de mares. Mas Deus não parou por aí não. Ele fez com que a terra começasse a produzir vida, grama verdinha, árvores com frutas, flores coloridas, um verdadeiro espetáculo de beleza. E Deus viu que tudo isso era muito bom. Chegando no quarto dia, Deus criou luzes especiais para iluminar o céu. Ele fez o sol para governar o dia e a lua para iluminar a noite, com as estrelas incontáveis e brilhantes para decorar o céu. E mais uma vez, Deus viu que era bom. No quinto dia, o mundo ganhou movimento e som. Deus encheu os mares de peixes de todos os tipos, cores e tamanhos. E no céu ele criou pássaros que voavam graciosamente. Deus os abençoou e disse: multipliquem-se, encham os mares e os céus. E tudo isso era muito bom. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Leões, elefantes, coelhos, girafas, de todos os tamanhos e formas. A terra estava cheia de vida, mas Deus ainda tinha algo muito especial para fazer. Deus decidiu criar o ser humano, alguém especial feito à sua imagem e semelhança. Não era apenas mais uma criatura, seria alguém capaz de pensar e se relacionar com ele de maneira única. Deus começou moldando o homem do pó da terra. Imagine como um artista cuidadosamente formando o corpo humano com suas próprias mãos. Ele fez cada detalhe, desde os dedos da mão até o coração. Mas o homem ainda não tinha vida, então Deus fez algo incrível. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivo. Esse foi Adão, o primeiro ser humano. Deus colocou Adão em um lugar maravilhoso, o Jardim do Éden. Era um paraíso cheio de árvores frutíferas, animais e rios. Adão tinha uma missão: cuidar do jardim e nomear todos os animais. Imagine a criatividade de Adão ao dar os nomes como leão, elefante e águia. Mas apesar de toda a beleza ao seu redor, ainda faltava algo. Adão estava sozinho. Deus percebeu que não era bom que Adão estivesse sozinho. Então ele disse: vou fazer para você alguém que te ajude e te complete. Mas em vez de criar outra pessoa da terra, como ele fez com Adão, Deus fez algo especial e diferente. Deus fez Adão cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus retirou uma das suas costelas, e com a costela ele formou a mulher. Assim nasceu Eva, a primeira mulher. E quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, ele ficou encantado. E ele disse: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Adão e Eva viviam no jardim do Éden em perfeita comunhão com Deus e a natureza, e eles tinham tudo o que precisavam e mais, uma relação direta com o Criador. E Deus viu que tudo isso era muito bom. E sabe o que ele fez no sétimo dia? Deus descansou. Não porque ele estava cansado, mas para nos mostrar a importância de separar um tempo para refletir, admirar e agradecer. A história da criação nos ensina que tudo que existe tem um propósito e que fomos criados com amor e cuidado. O mundo ao nosso redor é um reflexo da criatividade e da bondade de Deus. E você, já parou para admirar o que Deus criou e agradeceu por isso hoje? A criação é um presente e nós somos parte dela. Vamos cuidar bem do mundo e um dos outros. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje vamos viajar há muito tempo atrás, para a história da primeira família que existiu no mundo. Você já ouviu falar da história de Adão e Eva? Não? Então vem que eu vou te contar. A Bíblia nos conta que no princípio Deus criou todas as coisas. O céu, a terra, os mares, as estrelas e até aquele sol grandão que ilumina o dia. Mas depois de tudo pronto, Deus fez algo muito especial. Ele formou o primeiro homem do pó da terra, e esse homem se chamava Adão. Depois de Deus criar Adão com muito carinho, ele preparou um lugar lindo chamado Jardim do Éden e colocou Adão para morar lá. O jardim era cheio de árvores com frutas deliciosas, flores lindas e animais de todos os tipos. Tinha leões, coelhos, zebras, passarinhos. E Adão cuidava de tudo com muita atenção e carinho. Deus falou a Adão que ele poderia comer dos frutos das árvores livremente. Mas tinha uma árvore que era chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, que essa ele não poderia comer, porque se ele comesse, ele morreria. Depois disso, Deus viu que Adão estava muito sozinho e resolveu fazer uma ajudadora para ele. Então Deus fez que Adão caísse num sono profundo. E aí ele tirou uma das costelas de Adão e criou a primeira mulher, Eva. Quando Adão acordou, ele ficou muito feliz, pois não estava mais sozinho. Agora ele tinha a companhia de Eva, e os dois viviam em harmonia no jardim, cuidando dos animais, e todos os dias Deus vinha falar com eles. Mas em meio a tanta beleza, alguém apareceu para atrapalhar tudo. Uma serpente muito astuta se aproximou de Eva e começou a conversar com ela. A serpente perguntou se Deus havia mesmo proibido que eles comessem de todos os frutos do jardim. Eva respondeu que apenas de uma árvore eles não poderiam comer, senão morreriam. Mas a serpente insistiu: "Vocês não vão morrer. Deus sabe que se comerem desse fruto, vão se tornar como ele, conhecendo o bem e o mal." Eva ficou confusa. Olhou para o fruto tão bonito que Deus havia proibido, parecia tão delicioso. Então ela decidiu experimentar. Depois de provar o fruto e desobedecer à ordem de Deus, Eva ofereceu o fruto para Adão, que também aceitou e acabou comendo. Foi nesse momento que tudo mudou. Eles perceberam que haviam desobedecido a Deus. Sentiram vergonha, medo e se esconderam, porque entenderam que eles estavam sem roupa. Eles resolveram fazer algumas roupas de folhas de árvore para se cobrirem. Então, eles ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim todos os dias, e se esconderam da presença de Deus. O Senhor chamou a eles, perguntou: "Aonde vocês estão?" E eles disseram: "Nós ouvimos a tua voz
e ficamos com vergonha, pois estamos sem roupa. Então nos escondemos. E Deus perguntou: Mas quem falou que vocês estão sem roupa? Vocês comeram da árvore que eu falei para não comer? Adão logo jogou a culpa em Eva, falando que ela havia dado o fruto a ele. Eva logo disse que a culpa era da serpente, que tinha enganado ela e por isso ela tinha comido e dado o fruto para Adão. Deus amaldiçoou a serpente. Depois fez roupas com peles de animal para cobrir Adão e Eva, e os expulsou do jardim como consequência pela desobediência deles. Agora eles não poderiam mais viver naquele lindo jardim com frutas deliciosas para comer. Adão teria que plantar e trabalhar muito para conseguir o alimento para sua família. Essa foi só uma das consequências que o homem e a mulher viveram pela desobediência. E não só eles, mas teve consequência para toda a humanidade. O relacionamento entre Deus e as pessoas já não era mais tão próximo como antes. Havia um grande vazio no coração do homem causado pelo pecado, que nos afastava de Deus. Mas Deus não queria que vivêssemos assim. Então ele enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar e nos aproximar novamente de Deus. E agora nós podemos ter um relacionamento próximo com Deus, assim como Adão e Eva tinham lá no início, antes do pecado. Uau, que história incrível, não é mesmo, amiguinhos? Vimos como a desobediência pode trazer grandes consequências. Por isso devemos sempre obedecer a Deus, aos nossos pais, para não sofrermos as consequências e podermos viver o melhor de Deus nessa terra. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, enviar para um amigo bem especial e se inscrever no nosso canal. Aproveite também para dar uma olhada nas outras histórias incríveis que nós temos aqui no Jardim das Histórias Bíblicas. Ei, você quer aprender mais sobre a Bíblia? Jardim das Histórias Bíblicas está com uma novidade incrível! O nosso livro para colorir junto com devocionais infantis, para que você cresça na fé enquanto expressa sua criatividade. São 100 páginas para você aprender, se divertir e também com desafios para você colocar em prática tudo que Deus falou com você em cada devocional. Peça agora o seu pelos links abaixo. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje eu vou contar para você a história de dois irmãos chamados Caim e Abel. Você conhece a história deles? Não? Então vem comigo conhecer. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. O nome deles era Adão e Eva. E Deus os colocou para viver em um lindo jardim chamado Jardim do Éden. Mas por conta da desobediência e do pecado, eles foram expulsos desse jardim. Depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, eles começaram a vida em outro lugar. Logo, Eva ficou grávida do seu primeiro filho, e quando nasceu, ela colocou o nome de Caim. Depois ela ficou grávida novamente de outro menino e colocou o nome de Abel, e assim a família foi crescendo. Caim gostava muito de plantar sementes na terra e ver as plantinhas crescerem. Ele se tornou um agricultor. Abel, por outro lado, se apaixonou por cuidar de animais e virou um pastor de ovelhas. Mesmo sendo irmãos, cada um tinha uma personalidade diferente. Caim era mais sério, gostava de ficar sozinho plantando suas sementes. Já Abel era mais alegre e carinhoso, sempre cuidava das suas ovelhas com muita paciência. Um dia eles decidiram levar presentes a Deus, como forma de agradecimento por tudo que eles recebiam da terra e dos animais. Caim não se preocupou muito, apenas pegou alguns dos seus frutos e grãos da terra para oferecer. Mas Abel separou as melhores e mais saudáveis ovelhinhas do seu rebanho para poder dar de oferta ao Senhor. E lá foram eles, cada um entregou o seu presente a Deus. Porém, algo diferente aconteceu.
Deus aceitou com alegria a oferta de Abel, mas não ficou muito satisfeito com a oferta de Caim. E sabe por quê? Abel tirou as primícias e as melhores ovelhas. Já Caim não se esforçou tanto assim e não entregou o seu melhor. Caim ficou muito bravo e com inveja do irmão. Ele não entendia por que Deus não gostou do presente dele. Ao invés de refletir melhor sobre isso, Caim ficou com raiva de Abel e deixou esse sentimento ruim dominar ele. Deus falou com Caim: "Por que você está irritado? É só fazer melhor da próxima vez. Tome cuidado com esse sentimento ruim que está batendo à sua porta." Mas não adiantou nada. Caim deixou a raiva tomar conta dele. Ele chamou Abel para conversar no meio do campo, mas infelizmente ele estava tão tomado pela raiva que partiu para a agressão contra o seu irmão. E sabe o que aconteceu? Ele acabou matando Abel. Depois disso, Deus perguntou a Caim: "Onde está o seu irmão Abel?" E ele respondeu: "Não sei, eu sou responsável pelo meu irmão?" Então Deus perguntou: "O que foi que você fez, Caim? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando." Deus disse a Caim que por causa do que ele fez, a terra não daria mais bons frutos. Sempre que ele tentasse plantar, ela não produziria tão bem quanto antes. Falou também que de agora em diante ele teria que viver fugindo de um lugar para o outro pelo mundo. Caim ficou muito triste e reclamou: "Meu castigo é grande demais. Se eu tiver que ficar longe, qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar." Então Deus respondeu: "Não será assim. Se alguém fizer mal a você, eu mesmo cuidarei disso." Depois Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. E assim ele se afastou, indo morar em outra terra bem longe. Caim teve que viver as consequências da escolha dele. Deus tentou avisá-lo para não deixar o pecado dominar, mas Caim não deu ouvidos e acabou fazendo algo muito errado. Nós também precisamos aprender a dar ouvidos ao que Deus fala e nos ensina, e não deixar a raiva, a inveja ou qualquer outro pecado nos dominar. E essa foi a história de Caim e Abel. Nós aprendemos várias lições importantes nessa história, não é mesmo? A primeira é que devemos entregar o nosso melhor a Deus com um coração sincero. Aprendemos também que precisamos cuidar para que a raiva e a inveja não nos controle. E para isso devemos dar ouvidos ao que Deus nos ensina. Aprendemos que nossas escolhas têm consequências e por isso devemos fazer boas escolhas e viver uma vida de obediência a Deus. Uau, foram muitos aprendizados hoje, não é mesmo? Espero que você tenha gostado do vídeo e aproveite para dar uma olhada no nosso canal e assistir outras histórias maravilhosas da Bíblia. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e enviar para um amigo bem especial. Tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje eu vou contar uma história muito legal, a história de Noé. Um dia, Deus olhou para o mundo e viu que as pessoas estavam fazendo muitas coisas ruins. Elas pensavam em coisas má o tempo inteiro e não faziam o que era certo. Isso deixou Deus muito triste e ele se arrependeu de ter criado as pessoas. Por isso decidiu destruir a terra. Mas havia um homem que era diferente daquelas pessoas e ele fazia o que era certo. O nome dele era Noé. E Deus resolveu salvar Noé e sua família. Deus mandou ele construir um barco bem grande e deu todas as instruções de como Noé deveria fazer. Além disso, Deus falou com Noé que ele levaria 7 casais de cada espécie de animais puros e um casal de cada espécie de animais impuros. Mandou também que ele preparasse bastante comida, suficiente para ele, sua família e os animais. Quando a arca estava pronta, o Senhor mandou os animais até Noé, e eles entraram na arca.
Passados-se 7 dias, começou a chover, e chover, e choveu muito por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram a terra, e todos os que estavam fora da arca não sobreviveram. E as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias, e então começaram a abaixar. Noé resolveu soltar um corvo para saber se as águas já tinham baixado, mas ele ficou dando voltas e voltou para a arca. Depois ele soltou uma pomba que também não encontrou onde pousar e voltou. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico. Noé entendeu que as águas já tinham secado, então Deus mandou que eles saíssem da arca. Imaginem só a felicidade de todos eles depois de tanto tempo dentro daquela arca. Noé estava tão feliz e agradecido a Deus que construiu um altar e adorou ao Senhor. Deus fez uma aliança com Noé. Disse que nunca mais destruiria os seres humanos da terra com um dilúvio. E o sinal dessa aliança foi um arco no céu. A história de Noé nos ensina que devemos sempre fazer o que é certo, mesmo que seja difícil ou que as outras pessoas não entendam. Noé confiou em Deus e fez o que ele pediu, e por isso ele e sua família foram protegidos. Espero que você tenha gostado e não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje eu vou contar uma história incrível que aconteceu há muito tempo atrás, em uma época que todo mundo falava a mesma língua. É a história da Torre de Babel. Espanhol, há muito tempo atrás, em um lugar chamado Siná, um grupo de pessoas teve uma ideia. Eles resolveram construir uma torre bem alta que chegasse até o céu. E foi assim que todos se uniram para começar a construção da maior torre do mundo. Eles começaram a trabalhar juntos, fazendo tijolos e massa para usar na construção dessa torre. Eles trabalhavam dia e noite, empilhando os tijolos, passando massa, e a torre ficava cada vez mais alta, tão alta que parecia que ia tocar os céus. Todo mundo estava animado e orgulhoso do que estava fazendo com a torre. Ela estava ficando cada vez mais alta, e as pessoas estavam se sentindo super poderosas e começaram a pensar: "Uau, nós somos incríveis! Vamos construir uma torre que vai chegar até o céu e mostrar que podemos fazer qualquer coisa sozinhos." Eles foram se enchendo de orgulho, achando que eles eram melhor do que todas as outras pessoas e que eles podiam fazer qualquer coisa. Então Deus olhou para aquela cidade e viu o que o povo estava fazendo. E Deus disse: "Esse povo é um só e tem a mesma língua. E isso é só o começo do que eles poderão fazer. Vamos descer e atrapalhar as línguas que eles falam, e assim um não entenderá o que o outro está dizendo." E assim aconteceu. Eles começaram a falar línguas diferentes. Imagina a confusão, gente. Um falava bom dia e o outro entendia passa o tijolo. Era português, inglês, espanhol, italiano. Ninguém entendia mais nada. Com isso, a construção da torre teve que parar, e aquela cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua dos homens e os espalhou por toda a terra. A história da Torre de Babel nos ensina que não devemos fazer nada para nos achar melhores do que os outros ou buscar fama, mas que todas as habilidades e dons que temos devem ser para a honra e glória de Deus, porque foi Ele quem nos deu esses dons. E espero que você tenha gostado dessa história. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Imagine acordar um dia e descobrir que Deus está te chamando para partir rumo a um lugar completamente desconhecido. Deixar os seus amigos, sua casa, tudo para trás e seguir apenas com uma promessa de uma terra especial e grandes bênçãos. Parece uma aventura e tanto, não é mesmo?
pois foi essa a incrível aventura vivida por Abrão, um homem muito corajoso que se tornou um exemplo de fé para todos nós. Há muito tempo atrás havia um homem chamado Abrão. Ele era casado com Sarai. Abrão e Sarai viviam felizes em meio aos seus parentes e amigos, mas faltava uma coisa: eles não tinham nenhum filho. Abrão morava em uma cidade chamada Ur. Lá era famosa por ter rios grandes e ser muito fértil. A vida em Ur era agitada. Caravanas chegavam e partiam carregando comida, tecidos, especiarias e muitas coisas diferentes. No entanto, Deus tinha um plano muito especial para Abrão. Certa vez ele recebeu uma mensagem de Deus que dizia: Abrão, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. Mesmo sem saber para onde ia, Abrão decidiu confiar. Então, ele arrumou suas coisas, falou com sua esposa Sarai e, junto com seu pai e seu sobrinho Ló, partiram. Abrão atravessou a terra até Siquém. O Senhor apareceu a ele e disse: à sua descendência eu darei toda esta terra. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Naquela época, a região de Canaã estava passando por um período de fome. Então Abraão teve que seguir em direção ao Egito, atrás de comida. Imaginem enfrentar toda essa caminhada pelo deserto. Não era fácil, não. Eles precisavam enfrentar o calor de dia, o frio à noite, mas Abraão mantinha o seu coração a confiança que Deus estava guiando cada passo. Então, finalmente, depois de uma longa caminhada, eles chegaram ao Egito. Mas por conta de uma mentira que Abrão contou, ele arrumou uma baita confusão com o faraó do Egito. E eles acabaram tendo que deixar o Egito e fazer o caminho de volta para Canaã. Quando chegaram em Canaã, Abrão se sentiu muito feliz. Ele estava na terra que Deus prometeu a ele. Então eles montaram as tendas para toda a sua família e ali eles ficaram morando. Abrão enriqueceu muito. Ele tinha muita prata, ouro e gado. Ló, o seu primo, também tinha um rebanho muito grande. Isso acabou gerando um problema para eles. A terra não estava suportando tanta gente e tanto gado ao mesmo tempo. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló discutiam para saber onde o rebanho de cada um iria comer e beber água. E aquela situação trouxe uma confusão. Abrão não queria que eles brigassem, afinal eles eram da mesma família. Então ele chamou Ló para uma conversa amigável e disse: não é certo que haja briga entre nós, pois somos parentes. A terra é muito grande. Escolha para onde você quer ir. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você for para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Ló deu uma boa olhada na terra e viu o lindo Vale do Jordão. E achou que ali seria um bom lugar para o seu gado e a sua família. Então escolheu seguir naquela direção e montou seu acampamento por lá. Abraão, por sua vez, ficou com as outras partes de Canaã. Talvez elas não parecessem tão verdejantes quanto a terra de Ló, mas Abrão tinha algo muito mais valioso: a promessa de Deus. Depois que Ló seguiu por outro caminho, Deus voltou a falar com Abrão. Abrão, olha ao seu redor para toda essa terra que você vê. Ela será sua e também dos seus filhos. Vou fazer a tua família ficar tão numerosa quanto o pó da terra. Opa, mas espera aí! Abraão e sua esposa Sarai já eram bem velhinhos e ainda não tinham nenhum filho. Como essa promessa iria se cumprir? Você quer saber mais dessa história? Então não perca os próximos vídeos do canal. Já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e enviar essa história super legal para um amigo muito especial. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje nós vamos conhecer mais uma parte da história de Abrão.
Se você ainda não viu a primeira parte, já corre para o vídeo anterior para poder ver o início dessa grande aventura. Abrão estava finalmente vivendo em Canaã, a terra que Deus prometeu para ele e os seus descendentes. Mas Abrão não tinha nenhum filho. Então, quem iria herdar a terra que Deus prometeu para sua família? Deus apareceu novamente a Abrão e disse que ele seria pai de uma grande nação. Falou também que o nome dele seria trocado. Agora ele não se chamaria mais Abrão, e sim Abraão, que significa pai de multidões. Falou que estabeleceria a aliança dele para sempre com Abraão e os seus descendentes, e que ele seria o Deus deles para sempre. Deus também disse a Abraão que de agora em diante sua esposa não se chamaria mais Sarai. O seu nome também seria mudado para Sara, que significa princesa. Ele falou que abençoaria Sara e que por meio dela ele daria um filho a Abraão. Sim, Deus daria um filho a eles. Abraão se ajoelhou e colocou o rosto na terra. Então ele riu e disse a si mesmo: como um homem de 100 anos de idade vai poder ter um filho? E como Sara vai ficar grávida aos 90 anos? Deus disse a Abraão que no próximo ano, naquela mesma época, Sara já teria dado à luz a um menino, e o nome seria Isaque, e com ele estabeleceria uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus falou isso e depois se retirou. Abraão continuou vivendo a sua vida na terra prometida e obedecendo os mandamentos que o Senhor dava a ele. Pouco tempo depois, Abraão estava descansando em sua tenda quando viu 3 homens vindo em sua direção. Ele rapidamente os convidou para descansar e comer algo. Abraão pediu para que Sara preparasse pão fresco e ele mesmo cuidou de preparar a carne para o banquete. Os visitantes comeram e antes de irem embora, disseram algo surpreendente. Eles confirmaram a palavra que Deus já havia falado a Abraão, que dentro de 1 ano Sara daria à luz a um menino. Sara estava atrás de outra tenda. Ela ouviu aquilo e riu. Eu ter um filho? Estou velha demais, ela pensou. Mas um dos visitantes perguntou: por que Sara está rindo? Existe algo impossível para Deus? Sara ficou com medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não fale mentira, você riu sim. Então os homens partiram dali. Algum tempo se passou e o Senhor foi bondoso com Sara e Abraão e fez como ele havia prometido. Sara engravidou e deu à luz a um filho. Uau, que legal ver a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão e Sara, não é mesmo? Sara estava tão feliz que falou: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso vão rir comigo. Abraão colocou o nome do menino de Isaque, que significa riso. A história de Abraão e Sara é uma aventura e tanto, não é mesmo? Eles fizeram longas caminhadas, passaram por situações complicadas, esperaram um longo tempo para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles, mas mesmo com tudo isso, Abraão se manteve firme e teve fé que Deus cumpriria o que ele havia prometido. Você acha que essa história acabou por aqui? Nada disso! No próximo vídeo você vai acompanhar mais uma parte dessa aventura de Abraão. Dessa vez será junto com seu filho Isaque, o filho da promessa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e enviar essa história para um amigo bem especial. Tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje nós vamos conhecer mais uma parte da incrível história de Abraão. Se você não viu o começo dessa aventura, já corre para o nosso canal e assiste a parte 1 e a parte 2 dessa história. No último vídeo nós vimos que Sara engravidou e deu à luz a um lindo menino chamado Isaque, cumprindo assim a promessa que Deus havia feito a Abraão. O nascimento de Isaque foi celebrado com muita festa por amigos, servos, família. Foi um longo tempo de espera pelo cumprimento dessa promessa, então eles precisavam celebrar. À medida que Isaque crescia, Abraão e Sara cuidavam dele com
toda a dedicação e amor. Isaac corria pelos campos, brincava entre as ovelhas e gostava de observar o céu estrelado ao lado de seu pai, ouvindo as histórias sobre como Deus guiou a sua família até a terra de Canaã. Abraão o ensinava a amar e a respeitar a Deus. Ele apontava as estrelas e dizia: "Veja, filho, Deus prometeu que a minha descendência seria tão numerosa quanto essas estrelas no céu, e você faz parte dessa promessa." Certo dia, Deus chamou Abraão e pôs a sua fé à prova de maneira muito séria. Deus disse a Abraão para pegar o seu único filho, o amado Isaque, e levá-lo a uma terra distante, onde deveria oferecer ele em sacrifício. Uau, que pedido difícil, não é mesmo? Isaque era a semente de uma grande nação que Deus havia prometido a Abraão. Então, como ele poderia entender esse pedido? Será que Abraão vai conseguir obedecer a Deus dessa vez? No outro dia de manhã, Abraão levantou bem cedo, preparou um jumento para a viagem, cortou lenha para o sacrifício, chamou seus 2 servos para acompanhá-los e chamou também Isaque. E lá foram eles. Isaac estava curioso sobre o destino daquela viagem. Ele gostava de viajar com o pai, pois costumava aprender muitas histórias e lições durante o caminho. Abraão, por sua vez, carregava um turbilhão de pensamentos. Sabia que estava obedecendo a uma ordem vinda de Deus, mas não entendia como seria o desfecho daquela história. Deus havia indicado a Abraão exatamente aonde ir, nas terras de Moriá. E isso levava 3 dias de viagem. Passados esses 3 dias, Abraão avistou ao longe um monte. Era lá o lugar que Deus havia mandado. Abraão então pediu aos seus servos que ficassem ali, cuidando dos animais, enquanto ele e Isaque seguiram sozinho para a parte final desse percurso. Isaque ajudava o pai a carregar a lenha. Abraão levava o fogo e uma faca. Eles caminharam um pouco mais e então Isaque perguntou: "Pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Isaque não fazia ideia do que Deus havia pedido a Abraão. Abraão, com muita fé, respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Quando chegaram no topo do monte, Abraão juntou pedras para construir um altar, enquanto Isaque, muito obediente, ajudava a organizar a lenha. Abraão estava determinado a cumprir o que Deus lhe havia ordenado. Então, Abraão preparou Isaque para o sacrifício. Mas nesse momento o anjo do Senhor gritou do céu: "Abraão, Abraão!" E ele respondeu: "Aqui estou." Então o anjo disse: "Não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus e não recusou entregar o teu único e querido filho." Abraão olhou para trás e viu um carneiro. Então ele ofereceu ele em sacrifício ao Senhor. Por isso Abraão deu o nome àquele lugar de "O Senhor proverá." O anjo do Senhor chamou a Abraão novamente e disse que a descendência dele seria muito abençoada pela terra. Tudo porque ele obedeceu. Abraão e Isaque desceram do monte agradecido ao Senhor pelo milagre vivido ali. E voltaram para sua casa felizes. Uau, que história incrível, não é mesmo, amiguinhos? Abraão, mesmo sem entender completamente o plano de Deus, demonstrou fé o tempo todo e obedeceu a cada passo que Deus mandou ele dar. E você, tem obedecido à voz de Deus? Vimos com a história de Abraão o quanto é importante obedecer a Deus. Ele abençoa quem é obediente. Vimos também que não podemos perder a fé, porque Deus cumpre tudo o que Ele promete. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e enviar para um amigo bem especial. Tchau, até a próxima! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje eu vou contar para você uma linda história, a história de Isaque e Rebeca. Isaque foi o filho da promessa dado a Abraão e Sara. Se você ainda não viu essa história, corre para o canal para ver. Isaque e Abraão viveram muitas aventuras juntos.
Isaque era um filho obediente e que seguia os ensinamentos que o seu pai Abraão passava para ele. O tempo foi passando e Isaque foi crescendo e virou um homem bem grande. E já era a hora dele escolher uma esposa para se casar. Abraão amava a Deus e sempre seguia os seus ensinamentos. E ele queria que Isaque se casasse com uma mulher que também amasse a Deus. Mas no meio do povo onde eles estavam, não tinha uma mulher assim. Então Abraão teve uma ideia. Ele chamou o servo mais querido, mais antigo que trabalhava em sua casa e falou que tinha uma missão muito especial para ele. Ele mandou o servo ir até a terra de onde ele veio, onde morava a família dele, e buscar lá uma esposa para Isaque. O servo prometeu cumprir a missão que Abraão deu a ele, mas fez uma pergunta: e se a mulher que eu escolher não quiser vir morar nessa terra? O que eu faço? Devo levar Isaque de volta para lá? E Abraão respondeu: não, meu amigo, se a mulher não quiser vir com você, você está livre de cumprir essa missão, mas não leve Isaque de volta. Abraão disse ao servo que o Senhor, Deus dos céus, e que levou ele para aquela terra, enviaria o seu anjo para guiar e ajudar o servo a encontrar uma esposa para Isaque. O servo entendeu tudo e prometeu seguir as instruções de Abraão. O servo preparou tudo, pegou 10 camelos e partiu para a região da Mesopotâmia. Depois de uma longa viagem, o servo chegou à cidade de Naor e ele decidiu parar para descansar em um poço que ficava fora da cidade. Já era de tarde e era bem a hora que as moças da cidade saíam para buscar água no poço. O servo sabia que Deus estava com ele nessa missão, então ele fez uma oração e pediu para o Senhor ajudar ele a encontrar a esposa de Isaque. E falou assim: a moça que eu pedir um pouco de água para beber e ela disser que eu beba a água e que ela também vai tirar água para os meus camelos, essa será a esposa escolhida por Deus para Isaque. Antes mesmo que o servo pudesse terminar a oração, uma linda jovem chamada Rebeca apareceu. Ela desceu até o poço, encheu seu cântaro com água e começou a voltar. Então o servo se apressou, foi até Rebeca e pediu: deixe-me beber um pouco de água do seu cântaro. Rebeca, sorrindo, disse: bebe, meu senhor. E rapidamente abaixou o seu cântaro para que o servo pudesse beber. Mas não parou por aí, não. Ela disse a ele que também tiraria a água para que todos os seus camelos bebessem. Ela se apressou e foi pegando água e dando para os camelos, e enquanto isso o servo estava maravilhado com a atitude dela. E ele teve certeza de que Deus estava guiando todas as coisas. Pois os camelos terminarem de beber a água, o servo tirou várias joias de ouro e as deu para Rebeca. O servo perguntou de quem Rebeca era a filha, e também perguntou se havia um lugar na casa para que ele pudesse passar a noite com os camelos. Rebeca respondeu que era filho de Betuel e fazia parte da família de Abraão. Também disse que eles tinham muita palha, pasto e ele poderia passar a noite lá. O servo ficou muito feliz. Ele se inclinou e adorou ao Senhor, reconhecendo a bondade de Deus na missão que Abraão deu a ele. Rebeca o levou até a sua casa. E lá o servo contou tudo à família dela, explicando detalhadamente a missão que ele havia recebido de Abraão e como Deus havia guiado todas as coisas até ele chegar em Rebeca. A família de Rebeca ficou muito feliz com a escolha e abençoou a união de Isaque e Rebeca. O servo então fez o caminho de volta, levando Rebeca, para que ela pudesse se casar com Isaque, e assim ele cumpriu a grande missão que Abraão deu a ele, guiado por Deus. Uau, que história linda, não é mesmo, amiguinhos? Vimos como é importante confiar e obedecer ao Senhor sempre em nossas vidas, porque Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Espero que você tenha gostado da história e não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa história com um amigo bem especial. Tchau, até a próxima!
Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje eu vou contar para você a história de dois irmãos chamados Jacó e Esaú. Nossa história começa com um casal chamado Isaac e Rebeca. Se você ainda não viu a história deles, corre lá para o nosso canal para conferir. Isaac e Rebeca já estavam casados há algum tempo. Mas Rebeca não podia engravidar, ela não conseguia ter filhos. Então Isaac, que era muito temente a Deus, assim como seu pai Abraão, orou intensamente pedindo filhos ao Senhor. E o Senhor ouviu as orações dele e Rebeca engravidou. Uau, quanta alegria, não é mesmo? Deus fez um milagre na vida de Rebeca e ela conseguiu engravidar. Mas começou a acontecer uma coisa estranha na gravidez de Rebeca. Ela sentia umas mexidas, uns chutes muito fortes, algo diferente de uma gravidez normal. Então ela resolveu perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. O Senhor disse a Rebeca que dentro de sua barriga havia duas nações, que dois povos iriam se dividir, e que um povo seria mais forte do que o outro, e que o maior serviria ao menor. Quando chegou a época de Rebeca dar à luz, nasceram gêmeos, dois meninos. Primeiro saiu Esaú e logo depois saiu Jacó, e ele veio segurando o calcanhar de Esaú. Os meninos foram crescendo. Esaú era forte e aventureiro, gostava de caçar e passar o tempo ao ar livre. Já Jacó era mais tranquilo, preferia ficar em casa, cuidando do rebanho, fazendo uma comida, e eles eram realmente bem diferentes um do outro. Por conta dessa diferença, Isaac, seu pai, era mais apegado a Esaú, porque gostava de caça, mas Rebeca era mais apegada a Jacó. Certo dia, Esaú voltava da caça com muita fome, e ele encontrou Jacó cozinhando um delicioso ensopado de lentilhas. Esaú, faminto, perguntou o que Jacó tinha ali, e ele respondeu que tinha feito um delicioso ensopado, mas deu uma condição para dar um pouco ao irmão. Falou: eu só te dou um pouco do ensopado se você me der o direito da sua primogenitura. A primogenitura era uma bênção especial que os pais davam ao filho mais velho. Como Esaú foi o primeiro filho, ele era quem tinha direito a essa bênção especial, e não Jacó. Esaú, que estava com muita fome e sem pensar direito, concordou e trocou o seu direito de primogenitura por apenas um prato de comida. Os anos se passaram e Isaac foi ficando bem velhinho, e ele já estava com dificuldade para conseguir enxergar. Então ele resolveu pedir para que Esaú fosse caçar e preparasse uma refeição bem especial para ele, para que depois ele pudesse abençoar a Esaú com a bênção da primogenitura. Rebeca estava ouvindo toda a conversa de Isaac e Esaú. Então ela correu e contou tudo a Jacó, e ela resolveu enganar a Isaac. Falou para Jacó ir até o rebanho pegar um cabrito que ela iria cozinhar uma comida bem gostosa para Isaac. Jacó ficou com medo, pois sabia que ele era muito diferente de Esaú e que seu pai poderia reconhecer e acabar amaldiçoando ele por estar tentando enganar Isaac. Mas Rebeca disse para ele não se preocupar, que ela ajudaria ele, e que se Isaac amaldiçoasse a Jacó, que a maldição caísse sobre ela e não sobre ele. Jacó obedeceu a Rebeca e fez tudo o que ela mandou. Ela preparou uma saborosa refeição, pegou as roupas de Esaú e vestiu a Jacó. Também colocou peles de cabrito para cobrir as mãos e o pescoço de Jacó, porque Esaú era muito peludo e o seu irmão não era. Assim Jacó estava pronto. Ele pegou a comida que sua mãe preparou e foi até o quarto de Isaac para falar com ele. Isaac perguntou quem era que estava no quarto, e Jacó respondeu: sou eu, Esaú, o seu filho mais velho. Sente-se para comer, porque eu trouxe a caça que você me pediu. Isaac ficou desconfiado e perguntou a Esaú como ele tinha encontrado a caça tão rápido e preparado aquela comida. Então Jacó, que estava se passando por Esaú, respondeu que Deus tinha enviado um animal ao encontro dele. Por isso ele tinha conseguido voltar mais rápido. Isaac pediu que ele chegasse mais perto.
e assim sentiu o cheiro da roupa de Esaú. Depois apalpou as mãos dele e sentiu o pelo. Então ele falou: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Isaque comeu e então abençoou o filho com a bênção especial do filho mais velho, sem saber que estava sendo enganado, e ao invés de abençoar Esaú, estava abençoando a Jacó. Quando Isaque acabou de abençoar a Jacó, ele saiu. E então chegou Esaú. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, ele ficou desesperado, pediu ao pai que abençoasse ele também. Mas Isaque disse que não podia, pois já tinha abençoado a Jacó pensando que fosse ele. Esaú ficou com muita raiva e Rebeca ficou desesperada, achando que ele faria algo de ruim com o irmão, e mandou que Jacó fugisse para a casa do seu tio Labão, até que a raiva de seu irmão passasse e ele pudesse voltar. Essa história não acabou tão bem, não é mesmo, amiguinhos? Aprendemos que devemos falar a verdade e nunca enganar a ninguém. Isso é feio e traz sérias consequências. Ei, você quer aprender mais sobre a Bíblia? Jardim das Histórias Bíblicas está com uma novidade incrível! O nosso livro para colorir junto com devocionais infantis, para que você cresça na fé enquanto expressa sua criatividade. São 100 páginas para você aprender, se divertir e também com desafios para você colocar em prática tudo que Deus falou com você em cada devocional. Peça agora o seu pelos links abaixo. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Jardim das Histórias Bíblicas. Hoje eu vou contar para você a história de um garoto muito sonhador e o nome dele era José. José era filho de Raquel e Jacó e ele tinha mais 11 irmãos e uma irmã, uma grande família, não é mesmo? Mas tinha um probleminha com essa família. Jacó, que era o pai de todos eles, gostava mais de José e tratava ele com diferença dos irmãos, e isso fazia os irmãos ficarem com muita raiva de José. Um belo dia, Jacó mandou fazer uma linda túnica colorida e deu de presente só para José, deixando os outros irmãos ainda mais chateados. Para piorar a situação, José começou a ter sonhos estranhos. Ele sonhou que ele e os irmãos estavam colhendo trigo no campo, quando de repente os feixes de trigo dos irmãos se curvaram diante do feixe de trigo dele. E não parou por aí. Depois ele teve outro sonho. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. José contou esses sonhos para os irmãos e para o seu pai, mas os irmãos ficavam cada vez mais zangados. Eles achavam que José estava insinuando que todos se curvariam a ele. Certo dia, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho de seu pai, perto de uma cidadezinha chamada Siquém. E Jacó mandou José ir até lá ver os seus irmãos. Os irmãos de José o viram de longe e antes que chegasse começaram a planejar matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num poço, e diremos ao nosso pai que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben, um de seus irmãos, ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo: não vamos matá-lo, joguem ele num poço ali no deserto. Rúben disse isso porque ele queria livrar José e levá-lo de volta a seu pai. Quando José chegou perto deles, seus irmãos arrancaram a sua túnica e jogaram ele no poço. Depois se sentaram para comer e de longe eles viram uma caravana de vendedores que ia para o Egito. Então eles pensaram: é melhor a gente não matar ele. Vamos vendê-lo como escravo para essa caravana que está indo para o Egito. E assim eles fizeram. Coitado de José, foi levado para longe da sua família, sozinho e sem saber o que iria acontecer com ele. Chegando no Egito, José foi vendido a um oficial de Faraó chamado Potifar. Ele era um servo fiel e competente. Logo conquistou a confiança de Potifar, que o colocou para cuidar de
tudo em sua casa. A esposa de Potifar, mesmo sendo casada, se apaixonou por José. Isso não tá certo não, né? Mas José sabia que isso era errado e ele era um servo muito fiel, então ele fugia dela para não ter problema. Mas um dia a esposa de Potifar acusou José injustamente e ele acabou sendo preso. Já pensou que triste? José fazia tudo certo, mas mesmo assim foi preso. Mesmo na prisão, José se destacava, porque Deus estava com ele. Certo dia chegou à prisão o copeiro e o padeiro de Faraó, que era o grande governante do Egito. O padeiro e o copeiro tiveram sonhos estranhos e não sabiam o significado. Então José explicou o sonho para eles. E aconteceu exatamente como José havia dito. José pediu ao copeiro que quando ele fosse solto não se esquecesse dele na prisão. Mas aconteceu exatamente o contrário. O copeiro foi solto e acabou se esquecendo de José. 2 anos se passaram e o faraó do Egito estava tendo sonhos muito estranhos e ninguém conseguia interpretá-los. Ele já tinha pedido ajuda a todos os magos do Egito e ninguém conseguia explicar o que os sonhos queriam dizer. Então, o copeiro se lembrou de José e disse: há um homem lá na prisão que interpreta sonhos. Ele interpretou o meu sonho e o do padeiro e aconteceu exatamente como ele disse. Então Faraó mandou trazer José. Quando José chegou, o Faraó disse: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi dizer que você pode me dar a interpretação. José respondeu: isso não depende de mim. É Deus quem te dará uma resposta. Faraó contou que primeiro ele via 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo. Mais atrás vinham 7 vacas magras e feias e devoravam as 7 vacas gordas. Contou também um segundo sonho. Ele via 7 espigas de milhos grandes e cheias. Depois apareciam 7 espigas secas e devoravam as espigas cheias. Faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou a você o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Estes serão 7 anos de muita fartura no Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos de fome. José falou para Faraó procurar um homem sábio para ajudar a guardar o que puderem nos anos de fartura. Assim, quando a fome viesse, o Egito ainda teria comida guardada. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó nomeou como governador do Egito. José passou a ser o responsável por armazenar alimentos durante os anos de fartura, para que o povo não ficasse com fome nos anos de escassez. E assim ele tinha o comando do palácio e todo o povo seguia suas ordens. José passou os anos de fartura percorrendo todo o Egito e armazenando muito alimento. José conseguiu fazer um estoque tão grande que já nem se conseguia mais contar. Quando o tempo de fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo. E vinha gente de toda a terra para comprar trigo de José, porque a fome era muito grande. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, ele mandou seus filhos irem até lá comprar. Jacó mandou 10 filhos, mas não permitiu que Benjamim, o irmão mais novo, fosse, com medo de que algo de ruim acontecesse a ele. José estava vendendo trigo no Egito, por isso, quando seus irmãos chegaram, se curvaram diante dele. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e falou com eles: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, viemos comprar comida. Seus irmãos não reconheceram José. Então ele disse: vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos só vieram comprar comida.
Todos nós somos filhos do mesmo pai. Somos homens honestos, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai. O caçula está em casa e o outro já morreu. José falou que colocaria eles à prova. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os outros ficarão aqui presos. Assim vocês vão provar que a palavra de vocês é verdadeira. E assim aconteceu. Alguns irmãos ficaram presos, enquanto outros foram em casa buscar Benjamim. Chegando em casa, Jacó não quis deixar Benjamim ir, pois tinha medo que algo acontecesse com ele. A comida começou a acabar e Jacó não teve opção. Teve que mandar Benjamim com seus irmãos para poder ir até o Egito e buscar mais comida. Quando eles chegaram lá e José viu Benjamim, ele mandou logo o servo da sua casa preparar um banquete. Eles foram até a casa de José para poder almoçar com ele. Lá José perguntou sobre o seu pai, sobre o menino que estava com eles, e eles falaram que o pai ainda estava vivo e que o menino era Benjamim, o irmão caçula deles. Depois disso, José mandou os administradores da sua casa arrumar as bagagens dos homens para ir embora, colocar mantimento em cada uma delas e prata. Mas na bagagem do caçula, ele mandou colocar uma taça de prata, sem que os irmãos vissem. Pela manhã, os irmãos partiram, e antes de saírem da cidade, José mandou um servo da sua casa ir atrás deles. O servo falou: "Por que vocês pagaram o bem com o mal? Vocês roubaram a taça do meu senhor?" E os irmãos responderam: "Não, nós não roubamos nada." Então os servos foram revistar a bagagem de cada um deles. Os servos falaram que se encontrasse a taça na bolsa de algum deles, esse irmão ficaria como escravo no Egito. Quando a taça foi encontrada na bolsa de Benjamim, os irmãos ficaram desesperados. Todos eles voltaram para a casa de José para tentar provar a inocência do irmão. Mas falaram que se não conseguissem, todos eles ficariam ali como escravo, assim como Benjamim, pois não poderiam voltar ao seu pai sem o menino. José não conseguia mais se conter. Ele mandou os seus servos saírem e começou a chorar bem alto e revelou aos seus irmãos quem ele realmente era. Ele disse que era José, o irmão que eles tinham vendido ao Egito, mas que eles não precisavam ficar com medo, porque isso veio de Deus para poder salvar a vida das pessoas nesse tempo de fome. Quando o faraó ficou sabendo a história que os irmãos de José estavam ali, mandou logo buscar toda a família de José e trazer para estar perto dele. Jacó mal podia acreditar quando viu José. Ele pensava que o filho estava morto, mas na verdade José estava governando o Egito. A história de José nos ensina como é importante perdoar e também que Deus pode transformar situações não tão boas em coisas boas. E aí, você gostou dessa história? Então não se esqueça de curtir e enviar para um amigo bem especial. Ei, você quer aprender mais sobre a Bíblia? Jardim das Histórias Bíblicas está com uma novidade incrível! O nosso livro para colorir junto com devocionais infantis, para que você cresça na fé enquanto expressa sua criatividade. São 100 páginas para você aprender, se divertir e também com desafios para você colocar em prática tudo que Deus falou com você em cada devocional. Peça agora o seu pelos links abaixo.